Oi, hoje essa mensagem, ela não é só espiritual, ela tem uma conotação jurídica. Por que isso? Porque infelizmente eu tenho visto na internet muitos pastores, muitos deles até bem intencionados, aconselhando mulheres a não ficarem em união estável e buscarem o casamento a todo custo. Mas eu acho o seguinte, eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando você busca o casamento, para que você não fique em má situação, tá? Eu estou falando aqui como conselheira cristã e como advogada. Então, esse vídeo ele vai ter uma conotação jurídica e espiritual. Quando você busca o casamento, você não pode buscar qualquer casamento. Precisa ser um casamento que o regime de bens é da comunhão universal ou da comunhão parcial. Porque se você entrar em um casamento sob separação total de bens, você será profundamente prejudicada. Eu estou falando aqui sobretudo para mulheres. E esses pastores, às vezes na internet, muitos deles, falam o seguinte: esse cara não ama você, por isso ele não se casa. Mas cuidado, porque já existem muitos homens aí, às vezes, não só homens, pessoas em geral, que estão propondo casamento, mas com separação total de bens. E quando abandonam a pessoa, deixam essa pessoa sem nada. Isso é infinitamente pior do que a união estável. E qual que é o conselho? Qual é o conselho correto? Qual o caminho que uma pessoa cristã deve seguir para não ser prejudicada? Nem na parte espiritual, nem na parte jurídica. É muito simples, é aquilo que eu já falei aqui. Busque o casamento, sim. Não viva de maneira irregular, de maneira informal, não. Mas busque o casamento pela comunhão parcial de bens ou até mesmo pela comunhão universal. Mas jamais aceite proposta de casamento pela separação total de bens. Não caia nessa armadilha. Esses pastores, infelizmente, que têm aconselhado as pessoas, não buscaram conhecimento. Falam de coisas que eles não sabem e acham que estão ajudando. Mas, olha só, na parte espiritual, o que fala? Lá em Oséias 4:6, Deus é muito claro. Ele diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, hoje, busque conhecimento. Não aceite qualquer conselho. Se você está vivendo em união estável, regularize a sua situação perante Deus. Mas não vai aceitando qualquer proposta de casamento, porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas, muitas delas homens, mal intencionados, fazendo propostas de casamento que parecem ser vantajosas, mas lá na frente deixam a mulher sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Porque eu vou abrir os seus olhos aqui. Eu, como advogada, já estou cansada de pegar situações onde a mulher ficou sem nada. E ela aceitou se casar sob o regime da separação total. Achava que aquela proposta de casamento era uma prova de amor. Por quê? Porque foi aconselhada dessa maneira. Abra os seus olhos, porque o artigo 1725 do Código Civil equipara a união estável, o regime de bens da união estável é equiparado ao regime da comunhão parcial de bens. Então, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, mulher. Não caia em qualquer proposta de casamento. Se você vive em união estável, regularize a situação hoje, porque isso é agradável a Deus, mas não faça de qualquer jeito e não é qualquer casamento, é casamento, vírgula, exceto sob separação total de bens, porque na minha opinião, separação total de bens nem é casamento, porque casamento é aquilo que você constrói junto, tá? Aquilo que você construiu junto é digno de ser seu. E se você é pastor ou se você é um cristão maduro, preste muita atenção, estude a legislação antes de sair por aí aconselhando sobre algo que você não sabe. Pense no bem-estar dos seus aconselhados, dos seus mentorados, do seu rebanho, porque esse é um assunto muito sério e nós não podemos brincar, tá bom? É isso que eu tinha para você hoje.
Hoje o assunto entrou um pouco na seara jurídica, mas eu achei de fundamental importância vir aqui esclarecer isso. É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilhe e republique. Continue nos seguindo em todas as redes sociais. Um grande abraço, que Jesus te abençoe.